Conheça agora a história de um milagre chamado Helena. Graças a Deus, meus irmãos, pastor Alexandre Ribeiro aqui falando com vocês, da Comunidade Evangélica Menonita em Santo Antônio de Goiás. Eu estou aqui hoje com o presbítero Cleverson, presbítera Mara, e o objetivo que nós estamos aqui é para falar sobre um testemunho maravilhoso que Deus fez na vida dos irmãos. Esse testemunho envolve um milagre sobrenatural e creio que vai edificar a vida de todos que aqui estão e todos que vão ouvir essa história também. Amém? Vamos então começar. Primeiramente eu gostaria de conversar com o presbítero Cleverson, que além de presbítero, além de nos cooperar com a obra, é um amigo particular também. Pedi para ele contar um pouco da sua história, da sua conversão. Agora deu mais cheiro ainda. Meu nome é Cleverson, não é Cleverson, para vocês entenderem. 22 anos aí. Eu conheci a Cristo em 98, através de uma vizinha da minha mãe, quando a gente chegamos do Tocantins, lá na Menonita. Só que eu fui, conheci, gostei, mas não tive um compromisso, com verdadeiramente com o Evangelho nem com Cristo. E em 99 eu tomei a posição de batizar, de buscar, foi a primeira vez que eu li a Bíblia, mas nunca me firmava, porque quando eu conheci a Cristo eu fui para Cristo através de promessas, Se eu firmasse, eu receberia meu pai de volta, um casamento restaurado que era da minha mãe. E como não aconteceu, eu também não tive maturidade também. Eu falei, já que não restaurou, eu vou continuar a minha vida da forma que eu sempre tive. Eu era alcoólatra, comecei a beber com 12 para 13 anos e parei com 25. Tinha uma dificuldade muito grande com bebida e gostava muito também das coisas mudando, Era muito jovem. E 5 de janeiro de 2010, eu falo para todo mundo que é o dia mais importante da minha vida. Foi a oportunidade que Cristo me deu para restaurar e mudar a minha história e a minha vida. Eu já tinha casado, tinha passado 3 anos e não era feliz. Estava mais ainda no mundo da bebida, do álcool. Já tinha perdido já a credibilidade, principalmente com uma das pessoas que eu mais amava, que amo, que é minha mãe, meus irmãos e minha esposa. E estava na minha casa, sozinho, foi quando eu ouvi uma voz para me tirar minha vida. Já dei esse testemunho na igreja e outra voz falou que eu era muito importante para ele. Aí eu peguei, resolvi ouvir a voz de Deus, fui para a igreja no outro dia, que foi dia 5 de janeiro de 2010. E de lá para cá, firmei no Senhor, tive uma vida com Cristo, convidei Ele para fazer parte da minha vida, como eu faço todos os dias até hoje. Sei de onde que Ele me tirou, não quero voltar de onde Ele me tirou. É um propósito que eu tenho de vida. Agora eu vou passar para minha esposa. Amém. E essa é um pouco da história, Claro que tem vários acontecimentos na vida do presbítero, Até ele chegar a esse dia de hoje. E com o tempo aqui vamos conversando, vamos descobrindo mais, sobre ele, sobre sua esposa também. Presbítera Mara, conta um pouquinho pra gente sobre sua história, quando você converteu, como que foi. Eu sempre vivi, cresci e visitando igrejas evangélicas, Eu sempre tive esse convívio, tenho tios que sempre me levavam para a igreja, também fazia parte da igreja católica, mas a minha conversão mesmo se deu o fato, depois que eu casei, com o Cleverson, ele me apresentou à igreja menonita, mas como ele falou, era um pé lá na igreja e outro no mundo. E aí depois de 3 anos de casada, a gente chegou a separar, e não, eu, por decisão minha, eu não queria mais estar casada com ele, e aí ele, tentando me restabelecer, nosso casamento e tudo, ele foi para a igreja novamente, firmou, mas a princípio eu não acreditava muito nessa conversão dele, mas resolvi dar uma chance e comecei a ir para a igreja com ele, e aí daí estamos até hoje. Aí foi onde eu me batizei e me converti, há 13 anos atrás. Amém. Presbítero Cleverson, achou que não ia falar mais, Falar mais um pouquinho. Nós sabemos aí que aconteceu, muitas coisas importantes na sua vida, e uma delas foi realmente se entregar ao Senhor, Nós sabemos que de lá para cá, depois que você firmou,
você foi se estabelecendo na igreja, né? Agregando ao ministério. E hoje você é um homem que prega a palavra de Deus, né? Que está envolvido e que tem testemunhos diários do que o Senhor faz. Hoje você trabalha de casa mesmo, né? Você trabalha vendendo peças de máquinas pesadas. E uma coisa interessante que eu queria que você falasse um pouco é sobre a provisão que Deus tem dado sobre você, sobre sua vida. Como que é viver nessa provisão de Deus? Eu falo para todo mundo que eu vivo na dependência de Deus, né? Porque eu sou empresário, trabalho no ramo de máquinas pesadas, muita concorrência. E eu não vendo a prazo, eu não vendo só à vista, só no pixel, no dinheiro. E muitas pessoas acham que é loucura, mas eu vivo pela fé. E em 2016 eu abri minha empresa, CNPJ tudo. Em 2018 eu tive que fechar, né? E foi um erro meu. Hoje eu consigo ver que foi um erro, porque eu estava confiando nos meus braços, eu fazia tudo da minha forma, mesmo sendo cristão. Eu achava que eu conseguia, eu tinha, né, os contatos com os clientes, com o mecânico. E foi quando o Senhor começou a apertar, jeito de eu pegar e voltar a pedir o direcionamento, que hoje eu vivo dessa forma, direcionamento de Cristo, né, de Deus. Eu oro, pergunto para Ele como eu devo prosseguir, como eu devo vender. E hoje eu vendo bastante pela empresa que eu tenho, pelo tamanho que eu tenho, por não vender a prazo, né, fiado, né. Eu sou totalmente dependente. E em 2020, na época do Covid, quando eu saí da empresa, fechei a empresa, aí eu estava orando, estava trabalhando de iFood, tinha saído do aeroporto também por causa da pandemia. E um mecânico mandou uma mensagem para mim. Falou assim: você sumiu, eu queria voltar a trabalhar com você. O nome dele até é Rogério, um rapaz muito humilde, muito simples. Eu peguei e falei: não mexo com isso mais não. Ele falou: moço, você tem que voltar, porque você é um cara transparente, você é um cara honesto, o que você fala que vai fazer, você faz, e eu preciso de você. Aí eu peguei e fiz uma venda para ele, lembro até hoje, foi em janeiro de 2020. E me gerou um lucro que dava para me ganhar um ano todinho trabalhando em cima de uma moto. Aí eu peguei, fiquei calado, eu fui no monte orar, fiz a venda, desliguei o aplicativo, cheguei no monte, o senhor mandou ligar para a Kleber, né, que é minha irmã e é profeta. E na hora que eu liguei para ela, ela pegou o telefone e começou a falar tudo aquilo que eu tinha falado com Deus em cima da moto, sem ela nem saber. E o Senhor falou: a partir de hoje eu quero que você vive na minha dependência, eu sou o teu Deus. E eu tenho vivido dessa forma. Tem sido gratificante, né? Hoje eu entendo por que Deus permitiu hoje eu trabalhar de casa, ter uma renda e poder também agora participar de todos os momentos da vida da Helena, da vida do meu bem também agora. Assim, eu tenho esse privilégio de poder falar que eu posso participar dos momentos mais importantes, dos mínimos detalhes da vida da Helena, desse milagre que se chama Helena. Amém. E como o presbítero falou aqui agora, né? O objetivo principal é falar sobre esse milagre que aconteceu na vida desse casal, né? E vocês sempre souberam que havia essa dificuldade quando vocês começaram a se relacionar? Como que foi descobrir que tinha essa dificuldade para engravidar? Quando eu comecei a namorar com a Mara, passou uns 6 meses, ela falou para mim que não poderia ser mãe. Perguntou se eu tinha vontade de ter filhos. Na época eu não tinha. Não tinha porque eu já vinha de um casamento do meu pai e da minha mãe que não tinha dado certo. E minha irmã também tinha tido um relacionamento que não tinha dado certo. Foi, nossa família parece que não dá certo. Negócio de ter família não, né? Eu falei para ela: não, eu não importo não, porque eu não tenho vontade de ser pai. Mas foi passando o tempo, eu entendi que a gente tinha que ter família também, que eu podia escrever uma nova história na nossa vida. Mas a Mara, assim, ela foi muito transparente, foi muito honesta comigo, né? Desde o começo ela já abriu, já falou a dificuldade que ela tinha, né, de engravidar, de poder ser mãe. E quando a gente decidiu, em 2011, verdadeiramente aquele desejo, aquela vontade, eu lembro até hoje, foi em abril de 2011, a gente morava de favor na casa da minha sogra, no fundo, ela cedeu para nós. A gente vinha da separação que a Mara acabou de comentar, e a gente estava tentando se erguer de novo. E lá a gente já tinha nosso primeiro sobrinho, né, que era o Arthur, filho do Cleiton Marta Ana Paula, e aquilo lá queimou no nosso coração também de ter nossa família. E nunca desisti. A minha fé sempre sabia dentro de mim que uma hora ia chegar. Quem me conhece, vocês me conhecem, eu sempre falei: um dia eu vou estar com a minha filha nos braços. E a gente acreditava nessa palavra, a gente tinha fé que ia acontecer. Não foi fácil, né? A gente também já recebeu muita pedrada de pessoas falar assim: não engravida porque a Mara não tem fé, o Cléus tem, a Mara não tem, né? E isso machucava bastante, porque a gente sabe que não depende só da nossa fé, depende do tempo de Deus, né? Eu falo para todo mundo: Abrão na época tinha fé, Sara sorriu, e mesmo assim o Senhor cumpriu, porque ele prometeu.
Então aquele que Deus promete para nós, Ele vai cumprir mesmo se a nossa fé for pequena. Se a gente permanecer nele e acreditar no tempo dele, e graças a Deus, 12 anos e 6 meses, o milagre chegou. Um milagre chamado Helena. Amém. Então, como vocês podem ver, né, Helena está aqui hoje. Luz, né, resplandecente, significa seu nome. E a Mara, né, também teve as suas experiências referente a tudo isso que ela enfrentou, a tudo isso que ela passou. E Mara, quando você soube que não podia engravidar, você já tinha se acostumado com essa situação? Para você já se tornou algo natural? Como que era o seu sentimento a respeito disso? Olha, pra mim, eu sempre falava pro Cleverson, né? Eu falava assim, não, eu sempre quis ter filho, né? Sempre gostei de criança. Mas pra mim, nunca foi algo, tipo, de impossível, né? Mesmo os médicos falando que é difícil, que às vezes não, mas que sim. Mas pra mim, eu nunca levei como se fosse algo, assim, impossível, que não iria acontecer. Sempre foi leve. Foi uma coisa leve, assim, pra mim, levar. Não era um fardo pra você? Não era um fardo. Era leve esse diagnóstico. Não era algo assim que, às vezes, doía mais um pouco, né? Às vezes a vontade vinha maior, né, de ter filho e tudo, mas era algo, assim, mais leve. E nós sabemos que o tempo de Deus ele é diferente do nosso, né? A espera de vocês aí foram 12 anos. Como que vocês lidaram com as frustrações, né, durante esse período? Porque por mais que nós tenhamos a força no Senhor, né, nós sabemos quem nos rege, quem nos conduz, há períodos da nossa vida que a gente se sente frustrado, né, por não ter uma certa realização. E todos nós sonhamos, né? Como que vocês lidaram com isso como casal, individualmente? Como que foi isso? Eu e o Cleverson sempre lidou muito junto, né? Tudo que eu sentia, eu falava, né? Chorava junto. Às vezes eu falava, né? Coisa assim que ele, às vezes até falava assim, não, se você quiser arrumar outra mulher, casar, assim, é um momento de frustração, né? Mas a gente sempre lidou com isso junto. E esse tempo que a gente passou por isso, acho que Deus trabalhou tanto assim na nossa vida, porque eu lembro até hoje, depois das inseminações, Deus me deu uma palavra onde falava que até o não do Senhor era para a gente crescer, né? Era um aprendizado. Então eu aprendi a lidar também que o não era uma resposta de Deus. E muitas vezes a gente acha que não é resposta, né? A gente fica falando, Deus não responde, e às vezes o não é a resposta para aquele momento. Então eu aprendi a lidar com isso, que até mesmo o não era algo que Deus queria trabalhar na nossa vida. Verdade, né? Tem um não, tem um sim, né? Tem um espere mais um pouco, né? Foi o caso de vocês, né? Espera mais um pouquinho, né? E depois, então, você citou aí a questão da inseminação artificial, né? E foram quantas que você fez? 2. Como que foi esse período na vida de vocês? Como que foi? Vocês sentiram que teve uma orientação ou vocês fizeram mesmo porque vocês decidiram fazer? Como que foi nesse período? Não, eu sei que foi uma provisão do Senhor também nas nossas vidas, porque foi algo que aconteceu, assim, foi portas que foram abertas, que a gente, assim, não tinha nem possibilidade de fazer. E Deus permitiu, Deus abriu as portas justamente para isso, para me ensinar que o não também era a resposta de Deus, né? Para mim entender isso, porque às vezes eu falava assim, não, mas eu tenho que fazer minha parte também, né? Deus vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer minha parte. E sim, Deus permitiu, né, eu fazer minha parte, mas que a resposta que eu esperava não era que o Senhor tinha para mim. Então, mesmo com isso, eu entendi que Deus permitiu, Deus abriu as portas, né? Tanto que, se eu quiser até fazer ainda, tá lá disponível para mim fazer. Algo assim que muitas mulheres tentam conseguir fazer lá onde a gente fez, porque o custo é bem menor, mas existe custo. E até nessa questão mesmo do custo, Deus proviu, né? Que as medicações a gente tinha que comprar, e era numa época difícil que a gente estava passando. Mas não faltou nada, a gente conseguiu as medicações. E
foi isso, foi para amadurecimento. Deus permitiu para amadurecimento.